Olá, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. Retratos da Saúde vai acompanhar uma técnica usada nos doentes com estenose aórtica. As doenças cardiovasculares afetam o sistema circulatório, ou seja, os vasos sanguíneos e o coração. Existem vários tipos de doenças, o infarto do miocárdio, a angina de peito e a aterosclerose são as mais frequentes. O professor Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia e diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Horta, vai ajudar-nos a esclarecer por que razão os portugueses estão tão expostos a estas doenças, com a colaboração da doutora Helena Justo, terapeuta de medicina chinesa, especialista em acupuntura e fitoterapia. Obrigada aos dois por terem aceito estar aqui connosco. O aperto da válvula aórtica afeta cada vez mais portugueses. Através do meu olhar e do repórter de imagem Miguel Rodrigues, vamos acompanhar uma técnica que permite substituir a válvula doente sem recorrer à cirurgia convencional. Os doentes com estenose aórtica sentem cansaço, dor no peito e desmaiam com frequência, porque o sangue passa com dificuldade devido ao aperto da aorta. A equipa coordenada pelo cardiologista Rui Teles vai substituir a válvula doente. O que vamos fazer é colocar uma prótese valvular aórtica através da virilha. Com um orifício de 8 mm, vamos fazer um pequeno furinho na virilha, chegar à artéria, ao sistema arterial, portanto, através da artéria vamos passar um fio e através desse fio vamos chegar ao coração. Esse fio viaja pela artéria femoral, depois pela ilíaca, pela aorta e finalmente chegamos ao coração. A cirurgia cardíaca convencional tem sido a única solução. Um terço dos doentes não chegava a ser operado devido ao risco operatório. Esta técnica abre agora novas possibilidades. O doente é submetido apenas a 2 cortes na virilha, do lado esquerdo para monitorizar. Aquele aparelho é o aparelho da ecografia, que é tridimensional. Do lado direito para fazer passar a válvula artificial até ao coração. Para evitar hemorragias da artéria femoral, é feita uma sutura no início do processo. Colocar uma sutura artificial para conseguir no final encerrar a artéria femoral. No final do procedimento está aberto o canal de trabalho. Para regularizar o coração do doente é introduzido um pacemaker. É fazer o chamado pacing rápido. O que é que fazemos? Usamos um pacemaker temporário e aceleramos o coração a 180 batimentos por minuto durante alguns segundos e isto permite-nos como que provocar uma paragem artificial temporária do coração. É através disto tudo que vamos passar um fio para chegar ao coração. Depois de termos esse fio no coração e a atravessar a válvula aórtica, vamos colocar um balão que vai primeiro dilatar um pouco a válvula para abrir e permitir finalmente que coloquemos a prótese artificial, a tal válvula aórtica percutânea. Neste momento a válvula artificial está a ser preparada, tem 26 mm, muita resistência e flexibilidade. Simultaneamente os monitores mostram através do raio-x e ecografia o fio condutor que já chegou ao coração. Nós procuramos conjugar aqui os 2 métodos de imagem, o raio-x com a ecografia, para conseguirmos posicionar o melhor possível a válvula. Portanto, aqui é a válvula que está dentro do dispositivo. E agora o momento-chave. Um catéter percorre o fio condutor e transporta primeiro o balão para dilatar a válvula doente e posteriormente um outro catéter transporta a válvula aórtica artificial. 1, 2, 3, injetar. Vamos à projeção 2. A2, faz favor, Manel. A2. Ok, parece-me excelente agora. Vamos terminar a libertação, Manel.
A monitorização é essencial no preciso momento em que se posiciona a válvula e depois que Correto. larga a válvula. Como é que se larga a válvula? E o que nós fazemos é ter uma bainha à volta da válvula. Assim que retiramos a bainha que está à volta da válvula, ela vai ter tendência a ir para essa memória do formato que tem. Doutor, como é que ficou colocada então a válvula depois de 1h15 de cirurgia? A válvula ficou colocada na posição que nós gostamos, que é uma posição chamada média-alta, porque reduz a possibilidade de precisarmos de um pacemaker, porque alguns dos doentes, depois de colocarem esta válvula ou de fazer uma cirurgia da válvula aórtica, também precisam de colocar um pacemaker mais tarde, não durante o procedimento, e portanto esta posição é a posição que dá mais garantias nesse aspecto. Outra questão importante foi verificar que não havia nenhum tipo de fuga na válvula, porque essa fuga à volta da válvula pode comprometer o resultado à distância, porque as válvulas são feitas para não terem fugas. A válvula arterial foi colocada com sucesso. Dentro de meia hora, 1 hora, esta senhora está lá em cima na unidade, provavelmente a falar com os familiares. Bem disposta. Bem disposta, pode estar sonolenta, claro está que fez alguma sedação, mas normalmente estas pessoas no final de 24 horas estão autónomas na enfermaria a fazer o seu dia-a-dia. 2 semanas depois, o doente está completamente recuperado, com um ritmo cardíaco adequado à idade, pronto para bater cerca de 120.000 vezes por dia. Ao contrário de outras doenças cardiovasculares, com maior predominância no sexo masculino, o aperto da válvula aórtica atinge homens e mulheres. Professor Manuel Carrageta, este tipo de técnica é também aplicado noutras doenças cardiovasculares? É aplicado, portanto, há uma tendência na medicina para cada vez sermos menos invasivos, cada vez agredir menos o doente, portanto, em vez de grandes cirurgias, de grandes cortes no corpo, tentarmos abordagens através de pequenas janelas que o corpo tem, por exemplo, através de uma artéria, por exemplo, aqui numa perna, meter um catéter e tentar resolver os problemas. Isto é aplicável, portanto, à válvula aórtica. A estenose aórtica é uma patologia muito frequente, que está a aumentar, está associado também um pouco ao envelhecimento da população. Ao aumento da esperança de vida. Infelizmente, cada vez vive-se mais. As pessoas até, eu, por exemplo, acompanho muitos doentes e pessoas há muitos anos e que vivem muito tempo e às vezes até ficam espantadas por não esperavam viver tanto e continuam a viver. A esperança de vida tem aumentado de uma maneira sensacional, graças exatamente à medicina, em parte à medicina, melhoria também da parte da qualidade de vida, da regulação da temperatura nas nossas casas. E nesse contexto, quais são as doenças cardiovasculares mais frequentes? As mais frequentes, a cardiovascular mais frequente é o AVC, que em Portugal é de longe o mais frequente, que mata 1 em cada 5 portugueses. O infarto de miocárdio, que mata cerca de 10.000 portugueses ao ano. Dentro das doenças das válvulas, este aperto da válvula aórtica ou estenose aórtica é mais frequente, é uma calcificação, um envelhecimento da válvula, que também está, como as outras doenças do coração, relacionadas com o estilo de vida. Portanto, as pessoas que têm hipertensão, que têm o colesterol elevado, os fumadores, etc., têm mais tendência para fazer a calcinação desta válvula, que fica apertada e o sangue não consegue passar. E em relação ao infarto do miocárdio, como é que podemos caracterizar esta doença e quais são, de facto, os sintomas que surgem? O infarto do miocárdio aqui é importante falar, porque há muita diferença entre o homem e a mulher. Nas mulheres, não há o quadro clássico, aquele quadro que nós chamamos dos filmes de Hollywood, em que há um homem que se agarra ao peito, com uma grande dor, e depois cai ao chão e muitas vezes morre. As mulheres muitas vezes não têm dor. Têm mais uma sensação de... Ou seja, os homens têm mais dor de coração do que as mulheres. É um pouco contraditório em relação à vida e às emoções. As mulheres têm mais uma sensação de grande cansaço, de náusea, e não têm aquele aperto, aquele peso no meio do peito. É um pouco, portanto...
São sintomas relativamente diferentes. O homem tem dores e a mulher acaba por sentir menos dores. Cansada. São sintomas mais vagos e que levam a subestimar o diagnóstico. E então, as mulheres nesse aspecto estão um pouco em inferioridade. A doença é um pouco diferente. A doença da mulher é uma doença mais nas pequenas artérias. Portanto, nós temos grandes artérias das coronárias que vão irrigar o músculo do coração, mas depois elas vão se desdobrando, abrindo em pequenas artériazinhas. A mulher tem uma doença mais difusa. O homem geralmente é uma artéria coronária que cria um entupimento, deposição de gordura, quer dizer, do colesterol, que vai crescendo e que um dia fecha completamente. Já lá vamos a esta diferença entre homens e mulheres. Doutora Helena Justo, de que forma, é especialista em medicina tradicional chinesa, de que forma é que a acupuntura, por exemplo, pode ajudar nestas doenças cardiovasculares? Bom, muito dos casos de doenças cardiovasculares, quando já estão num ponto em que são declaradas, existe muito a chamada prevenção. Ou seja, a medicina chinesa pode agir muito na chamada prevenção, em que as pessoas começam a ter algum tipo de sintoma, ou inicialmente uma angina de peito, ou começam a sofrer de cansaço, ou começam a sofrer de hipertensão, começam a ser acompanhadas habitualmente por um médico e a ser medicadas pela medicina convencional. Se houver logo uma procura por uma medicina complementar, como por exemplo a medicina chinesa e principalmente a acupuntura, o que está provado é que a pessoa consegue passar mais tempo com mais saúde, sem tantos sintomas, e conseguimos muitas vezes prevenir evoluções que poderão levar à morte. Como situações, por exemplo, do aumento do colesterol, podemos controlar exatamente a função do fígado, podemos controlar perfeitamente a pressão arterial, ou seja, manter a pessoa estável, sem tantos picos de tensão, sem ser muitas vezes necessário, nós não interferimos com a medicação dada pelo médico de medicina convencional. Ou seja, vamos por partes, tocando nos pontos exatos, faz com que o coração seja bombeado de uma forma mais regular e talvez mais rápida. De alguma forma, dentro da hipertensão, por exemplo, o que acontece muito na acupuntura, eu gosto de dizer desta forma, ela equilibra. O que é que eu quero dizer com isto? Se houver tendência para a hipertensão e para a taquicardia, por exemplo, a acupuntura tem a capacidade de diminuir a pressão arterial e fazer com que o coração bata mais devagar. No caso, se for uma bradicardia, se for uma alteração inferior ou uma hipotensão, aí sim a acupuntura já faz o efeito inverso, ou seja, a parte principal é o equilíbrio. É isso que nós pretendemos. Professor, tivemos aqui a ouvir algumas dicas em relação a uma eventual prevenção baseada na acupuntura. Ajuda, de facto, a medicina convencional? Se forem bem orientadas e se ambos trabalharem em conjunto. É importante o equilíbrio entre, digamos, a mente e o coração. Portanto, tudo o que dê algum relaxamento, bem-estar espiritual, tem sempre uma ação positiva sobre o coração. Isso é indiscutível. E, portanto, nós estamos agora a tentar recuperar todos os méritos da chamada medicina oriental, que é muito mais, nesse aspecto, tem um envolvimento maior, mais integral, do que a medicina científica ocidental, é mais objetiva no sentido do corpo, mas por vezes acaba por esquecer toda a parte psicológica, toda a parte da mente. Um complemento entre uma, há um complemento e fica mais completa, não é? Muito bem. Ainda no programa de hoje, a seguir ao intervalo, vamos ver como os nossos doentes residentes, a Isabel e o Pedro, estão a seguir os conselhos das doutoras Catarina Rezende e Cátia Antunes. Doutora Helena Justo, em relação, já falámos da acupuntura, e em relação, por exemplo, a outras técnicas, nomeadamente à massagem Tuina. Basicamente, a acupuntura é a disciplina mais conhecida da medicina chinesa, mas a massagem Tuina é uma massagem terapêutica direcionada aos meridianos, que são os canais de energia que percorrem o nosso corpo, que acompanham muitas vezes grandes vasos sanguíneos, e a massagem o que faz basicamente é desbloquear certos pontos de tensão, facilitando, por exemplo, a movimentação do sangue, facilitando a movimentação dos líquidos, para além de trazer muito equilíbrio, exatamente como o professor estava a dizer, para além de trabalhar toda a parte emocional e trazer alguma calma ao paciente, que é um fator preponderante para que o paciente passe bem.
Os estilos de vida são responsáveis essencialmente pelas doenças cardiovasculares, são hábitos enraizados. Como é que é possível mudar o comportamento das pessoas por forma a que evitem, de certa forma, de vir a ter doenças cardiovasculares? Quer dizer, não é fácil mudar os hábitos, mas não é fácil, mas é possível. E portanto, nós um de muitos aspectos que o português, quer dizer, falha mais, particularmente as mulheres, é a falta de atividade física regular. A atividade física tem realmente benefícios enormes, é mesmo fundamental, e as portuguesas e os portugueses são muito sedentários, em particular as mulheres. Para se ter saúde, tem que se ter atividade física diária. Eu costumo dizer, assim como nós temos que todos os dias, ou depois das refeições, lavar os dentes, também temos todos os dias fazer atividade física. E não é preciso muito, basta um passeio a pé de 20 a 30 minutos por dia, em passo rápido, de forma a obrigar-nos a respirar um pouco mais profundamente e às vezes até sentir o coração bater um pouco mais depressa e com um pouco mais de força, que tem um benefício enorme em redução do risco de infarto de miocárdio, de AVCs, ajudar a controlar o peso corporal e a prevenir a diabetes, porque são tudo doenças da civilização. E temos, por outro lado, o tabagismo, que é gravíssimo e que provoca aqui situações complicadíssimas a nível das doenças cardiovasculares. É terrível e as mulheres são mais sensíveis ao tabaco do que os homens. Porquê que as mulheres são mais sensíveis ao tabaco do que os homens, doutora? Também tem muito a ver com a própria questão pulmonar e para a medicina chinesa nós fazemos um diagnóstico à parte, ou seja, a parte preponderante, exatamente agarrando aqui no que o professor estava a dizer, a parte emocional para nós e em termos de diagnóstico para a mulher, tem muita ação sobre a sua própria fragilidade do sistema imunitário. Então lá está a questão de nós também aconselharmos, como o professor estava a dizer, uma mudança de vida. E uma das coisas importantes também da acupuntura é que nós conseguimos com a acupuntura fazer uma redução de peso. Trabalhar sobre o peso e sobre a redução de peso, que é essencial para que a pessoa passe bem e é exatamente um fator preponderante para o agravamento das doenças cardiovasculares. Conseguem também reduzir o vício de tabaco? Sim. Através da inserção de agulhas em pontos específicos, conseguimos controlar a parte emocional, conseguimos controlar a função respiratória, conseguimos controlar o batimento cardíaco. Depois, todas as questões que advêm do deixar de fumar, a questão do vício, nós conseguimos controlar com a libertação também de endorfinas, para dar uma sensação de bem-estar ao paciente, de forma a que ele não tenha tanta sensação de permanência de vício. E também controlamos aquela questão da ansiedade. Professora, a nível do tratamento e das inovações, o que há de novidade em termos de tratamento para as doenças cardiovasculares, para além destas técnicas menos invasivas? Portanto, nós hoje dispomos de muitos medicamentos que conseguem atuar na placa aterosclerótica. Portanto, estas doenças do infarto de miocárdio e do AVC são complicações de uma doença arterial que se chama aterosclerose, em que há uma infiltração de gordura nos tubos, que são os tubos, quer dizer, que são as artérias, e que ficam entupidos, e temos fármacos que conseguem, inclusivamente, tomados durante muito tempo e nas doses adequadas, reduzir a gordura, portanto, digamos, o canal arterial, o tubo por onde o sangue passa, que fica muito apertado devido à presença de gordura na parede das artérias, são fármacos que conseguem limpar essas artérias. Outros fármacos conseguem impedir que o sangue coagule nessas zonas que estão mais apertadas. Como são zonas mais apertadas, o sangue tem ali uma área em que caminha mais devagar e tem tendência a coagular. Portanto, nós temos muitos fármacos novos. Através de medicamentos, nós conseguimos realmente reduzir de uma maneira muito significativa o risco de morte por AVC ou por infarto do miocárdio. E é essa a razão que a esperança de vida tem tentado aumentar. Basta pensar, por exemplo, que no século XX, no início do século XX, a esperança de vida em Portugal não chegava a 50 anos. Depois, no ano 2000, estava quase nos 80 anos. No caso das mulheres, até já passava um pouco os 80 anos. E hoje em dia somos jovens até muito tarde, sim. Por um lado, ainda bem. E os estudos mostram isso. Quer dizer, quando nós vamos estudar os registros, nos países em que há registros da robustez física de uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, há 50 anos e agora, as pessoas agora são muito mais robustas, têm melhor qualidade de vida.
A acumulação de gorduras pode ser tratada pela medicina chinesa? Pode. É uma questão que a medicina chinesa tem alguma ação, principalmente com a inserção das agulhas, da acupuntura em pontos específicos. Nós temos pontos direcionados, por exemplo, à movimentação do sangue. Quer dizer o quê? Quando há risco exatamente de haver uma predisposição para a existência deste coágulo, se nós conseguirmos estimular certos pontos, fazemos com que não haja a preponderância de existir este coágulo. Em relação à própria gordura já instalada a nível arterial, nós também temos possibilidade de diminuir essa quantidade de gordura, fazê-la desaparecer de dentro da artéria e, nomeadamente, até com a toma da fitoterapia, que é a terapia pela planta. A fitoterapia são compostos, não são plantas simples que nós direcionamos, são preparados que já vêm compostos e que são homologados pela União Europeia, de forma a que o paciente possa, juntamente com a medicação que faz, são completamente compatíveis, mas têm que ser exatamente prescritos por uma pessoa que entenda a função das plantas e que saiba perfeitamente que não vai existir contraproducência do uso da medicação convencional da nossa. Que tipo de plantas é que estamos a falar? Estamos a falar basicamente de plantas de medicina chinesa, ou seja, plantas que muitas vezes nem sequer são cultivadas na Europa. São cultivadas na China, por isso não entram como plantas simples, porque ao serem mal manipuladas poderiam causar dano, entram já como compostos preparados e perfeitamente revistos para que a pessoa, quando ao tomá-lo, possa perfeitamente estar segura e não tem qualquer contraindicação com a toma de medicação convencional. Professor, como é que vê esta coabitação entre as plantas e a medicação convencional? Pronto, na parte do mundo ocidental há uma tentativa de tentar perceber, de tentar isolar digamos, os componentes, porque cada planta é diferente, todas as plantas são diferentes, e portanto há uma tentativa de identificar se há componentes que são mais eficazes, muitas vezes têm ações antioxidantes, de proteção arterial, de proteção até da parte celular, e nesse sentido é uma investigação que está, que está a ser feita. Eu lembro-me, por exemplo, um caso muito interessante de um cientista norte-americano que, digamos, ao provar azeites na Sicília, sentia na garganta um arranhar que lhe lembrava um medicamento que ele tomava quando tinha dores articulares. Ele foi para a Filadélfia, levou umas amostras de azeite, estudou e descobriu um produto que é o oleocantal, que é um anti-inflamatório, com uma atividade miligrama por miligrama muito superior aos anti-inflamatórios atualmente disponíveis. Portanto, há muitas, e até se começou a pensar que uma das razões porque o azeite podia ter uma ação protetora, quer dizer, cardiovascular, de evitar o infarto de miocárdio e doenças arteriais, seria através desse produto, através da sua ação anti-inflamatória, da medida que as pessoas tomavam todos os dias um pouco de azeite ao longo da vida, isso ia ter uma ação benéfica. Portanto, nós estamos ainda numa fase muito de investigação, de compreender as coisas, mas estamos a progredir e cada vez vamos fazer melhor. Estamos e cada vez ambas as medicinas podem conviver muito mais e ajudar na qualidade de vida dos doentes. Obrigada pela vossa presença e também aqui pelos esclarecimentos que nos foram dados. As patologias cardiovasculares aumentam quando o controle dos fatores de risco é desvalorizado ao longo da vida. Não descuide a sua saúde, aproveite todos os minutos para cuidar de si. Não saia do seu lugar. A seguir ao intervalo voltamos com o acompanhamento dos doentes residentes, a Isabel e o Pedro, e ainda o Dr. Oscar Primo da Costa na rubrica Dicionário da Saúde. A medicina convencional e a medicina complementar, em conjunto, contribuem para melhorar a qualidade de vida dos doentes, desde que bem orientadas. Esta semana, a Isabel ficou a conhecer os benefícios de uma mudança alimentar com a introdução de alimentos biológicos, enquanto o Pedro recorreu aos meios de diagnóstico para avaliar a evolução da sua doença. Ora, Isabel, estamos aqui na presença de uma das ervas aromáticas mais importantes para a artrite reumatoide. Esta aqui é mesmo de valorizar na dieta alimentar, Isabel. E no longo prazo tem um efeito. Não é comer alecrim e ficar com menos dores, mas dá um reforço imunológico, dá um reforço às articulações e diminui os níveis de inflamação, que é aquilo que nós pretendemos.
Nesta quinta biológica, Isabel aprendeu que o alecrim é uma erva aromática que poderá usar na sua alimentação diária em substituição do sal e que irá ajudá-la a superar as limitações que a artrite reumatoide provoca. A mudança alimentar tem sempre um reflexo no longo prazo, não é como tomar um medicamento analgésico ou anti-inflamatório e há logo uma causa e efeito imediata. A saúde é um percurso, é um caminho, portanto, isto é uma alimentação que tem que ser levada a cabo para a vida e no longo prazo vão haver certamente melhorias francas. Acho que tudo parte de um processo de força de vontade e quando se tem o problema, que é o meu caso, acabamos por arranjar essa força para fazer aquilo que nós sabemos que me vai proporcionar conforto e, inclusivamente, me esquecer do problema que tenho. Os produtos biológicos livres de pesticidas contribuem para uma dieta alimentar saudável e são fundamentais a longo prazo no equilíbrio do organismo. Tudo o que forem legumes, nomeadamente os espinafres, as alfaces, as selgas, todos os legumes têm características de diminuírem a inflamação. Se eles tiverem então um cuidado mais no que diz respeito à agricultura biológica, a diminuição de uso de pesticidas e de herbicidas, tudo isso vai favorecer a imunidade. Eu já comecei a optar pela alimentação biológica, para evitar os pesticidas, porque sei que isso tem prejuízos no meu bem-estar, no meu dia-a-dia. E tento escolher aqueles alimentos que eu sei que não vão potenciar a inflamação. O que eu vim fazer ao hospital foi fazer uma ressonância magnética, a nível das sacroilides e a nível das costas, para ver a evolução da doença da espondilite anquilosante que trago. No caso de Pedro, que sofre de uma espondilite anquilosante, os médicos querem certificar-se do melhor método terapêutico a aplicar. A ressonância magnética vai permitir identificar a fase da doença e posterior tratamento. A ressonância magnética é fundamental nos nossos doentes, principalmente no Pedro, que tem uma espondilartrite, porque permite avaliar precocemente a atividade da doença, em termos de lesão estrutural que ele possa ter. A ressonância magnética é um método de imagem extremamente eficaz, extremamente seguro e, ao contrário da crença habitual, não tem efeitos nocivos sobre a saúde. Porquê? Porque não utiliza radiação ionizante. O Pedro tem envolvimento periférico, ele já fez vários exames também, nomeadamente ressonâncias aos joelhos, para avaliar também a lesão estrutural que ele tem nessas articulações. Mas o que é muito incapacitante para estes doentes é o envolvimento quer das sacroiliacas e da coluna cervical e lombar. Ele tem envolvimento destas duas partes da coluna, em que pedimos agora a ressonância para ver qual é mesmo o grau e como é que ele vai evoluir. Portanto, o que ele já evoluiu e o que ele vai evoluir e como é que essa terapêutica depois permite evitar a progressão da doença. Os meios de diagnóstico são fundamentais para orientar os médicos e também os doentes. Olá, Dr. Oscar. Olá, Paula. O Pedro, esta semana, acabou por fazer uma ressonância magnética. Vamos então aqui falar de meios de diagnóstico. Que diferença é que existe entre a ressonância e a TAC? Bom, antes de mais, deixe-me explicar o seguinte. Os meios de diagnóstico são meios complementares de diagnóstico. É importante dizer isto porque nós, médicos, enfim, mais recentes, entre aspas, com a tecnologia que nos ajuda inquestionavelmente, esquecemos um pouco algumas coisas que aprendemos na faculdade e que diz que a clínica é sempre soberana. A tendência atualmente é que nós direcionemos quase invariavelmente a nossa atenção, ou isto, digamos assim, partimos desde logo para meios de diagnóstico e às vezes esquecemos que é preciso ouvir o doente, observar o doente, fazer um exame físico detalhado, porque aí, regra geral, vem toda a informação. Há uma série de dicas que surgem antes dos meios propriamente ditos complementares de diagnóstico. A clínica é soberana.
A clínica é soberana. Os meios complementares de diagnóstico são isso mesmo, são meios complementares. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são meios complementares de diagnóstico que nos vieram dar uma ajuda extraordinária na orientação do nosso diagnóstico e, por consequência, do nosso tratamento. A ressonância magnética e a tomografia são exames de imagem, são muitas vezes sobreponíveis naquilo que diz respeito às indicações. Isto é, nós podemos pedir para uma mesma situação uma tomografia e uma ressonância magnética. Mas porquê que se pedem as duas? Não se pedem as duas. As duas não. Ou se pede uma ou se pede outra. Acontece que há mais especificidade para determinadas situações, para se pedir uma ressonância magnética, como por exemplo numa hérnia discal, nas lesões articulares, para se visualizar, por exemplo, lesões dos ligamentos, nas articulações, os joelhos, as lesões dos ligamentos nos joelhos, é através de ressonâncias magnéticas. Por exemplo, para se visualizar, eu estou sempre a vir aqui porque é uma coisa que tem a ver com a minha especialidade, as articulações temporomandibulares, o exame de excelência para a sua visualização é uma ressonância magnética. Agora, há grandes diferenças nos preços, nos custos de cada um destes exames. Ou seja, é por isso mesmo, nos hospitais, também é mais recorrente pedir-se um TAC do que uma ressonância. O TAC é uma ajuda fundamental, por exemplo, num serviço de urgência, para inúmeras situações. Embora o TAC tenha uma grande abrangência em termos daquilo que nos pode dar de informação, de vários órgãos e sistemas, as lesões dos pulmões, um diagnóstico de uma apendicite, que muitas vezes é dúbio e é difícil de fazer, até mesmo do ponto de vista clínico, um grande abscesso, por exemplo, da loca abdominal ou do pavimento da boca, são inúmeras fraturas. Nós, por exemplo, neste momento temos acesso a imagens tridimensionais. A TAC permite-nos ter imagens tridimensionais em que nós visualizamos exatamente, por exemplo, numa panfratura da face, uma fratura de muitos ossos da face. Nós conseguimos visualizar exatamente a imagem como se estivéssemos a olhar para o esqueleto. Portanto, é uma ajuda fantástica que nós temos. Temos estado hoje aqui a falar de doenças cardiovasculares em relação aos meios de diagnóstico destas doenças. O que é o eletrocardiograma, que é sempre aquele que é pedido numa primeira fase? O eletrocardiograma é o primeiro registro pedido numa abordagem do diagnóstico de alguma situação que tenha a ver com o coração. O eletrocardiograma é um registro da atividade elétrica do coração. A atividade elétrica do coração tem uma sequência de ondas positivas e negativas que nos dá a informação de como é que os vários, na sequência da atividade do coração, das contrações dos átrios, aurículas e ventrículos, isso tem repercussão em termos elétricos. Não é? E, portanto, nós conseguimos visualizar e ter uma ideia de como é que esse funcionamento está a acontecer. Qual é a diferença para a ecocardiografia? A eco é uma ecografia, é um exame dinâmico, é um exame de imagem, em que nós conseguimos visualizar o coração no seu funcionamento, como é que está, por exemplo, a espessura do miocárdio, que é o músculo cardíaco, como é que estão as válvulas a funcionar, de um ponto de vista dinâmico, como é que está o fluxo de sangue a fazer-se através do ecodoppler e, portanto, são exames, enfim, que se complementam, mas são exames diferentes. Podem ser os dois usados e perfeitamente, principalmente em situações mais complexas. A regra geral é na sequência do outro, quer dizer, o eletrocardiograma habitualmente é o primeiro pedido e depois em função de uma determinada hipótese de diagnóstico é pedido um eco. Muito bem. Já vimos no programa de hoje que a acumulação de gordura nas paredes de vasos e artérias desencadeia doenças cardiovasculares. No Dicionário da Saúde vamos dar atenção a palavras que falam do coração. Vamos então desmistificar palavras que falam do coração. O tema não é linear quando se fala de emoções e quando as palavras se aplicam à ciência, o que é que quer dizer, por exemplo, palpitações? Palpitações significa a percepção do coração a bater, que é uma coisa que nós não temos habitualmente. Sabemos que o coração está permanentemente a bater, mas não o sentimos. Em algumas circunstâncias, por exemplo, quando fazemos grandes esforços físicos, ou num estado de grande ansiedade, ou no caso de uma arritmia cardíaca, há essa percepção, que é uma situação desconfortável. Um batimento mais forte. Sente-se o coração a bater. As pessoas dizem que estão a sentir o coração a bater. Nunca ouviu dizer, por exemplo, sinto o coração na boca? As pessoas dizem, pronto, é essa percepção, sente-se o coração a bater. Isso é o significado de palpitações. E o coração dói? O coração dói.
Dói muito às vezes. Dói muito e temos uma palavra difícil que é precordialgia. Pré-cordialgia. Pré-cordialgia é dor, é a própria dor do coração. Pode ter vários tipos que nos podem dar indicações de qual a origem dessa dor. Pode ser uma dor em aperto, pode ser uma dor em facada, pode ser uma dor em pontada. Há vários tipos de dor do coração, mas o coração dói. O coração dói mesmo, então. Dói. O miocárdio? O miocárdio é um músculo cardíaco. É um músculo que faz contração. É um músculo que bombeia o sangue para fora do coração. É o miocárdio. E convém que, de facto, não funcione. Convém, tem que funcionar bem. Tem que funcionar. Com ritmo mantido. Mantido. Ritmo sinusal. É pericárdio. Pericárdio é a membrana que envolve o coração. O coração tem uma membrana que o envolve, que se chama pericárdio. Peri, externo, cardio, coração. E o que é uma síncope? Síncope é um desmaio. Naquilo que nós vulgarmente definimos como um desmaio, é uma síncope, é uma perda de sentido. O desmaio é sempre provocado por alguma falha no coração? Não obrigatoriamente. Uma crise histérica, por exemplo, pode provocar um desmaio. Uma epilepsia pode provocar um desmaio. Mas uma arritmia cardíaca, uma fibrilhação ventricular, por exemplo, o coração, o ventrículo está a funcionar de uma forma completamente descontrolada, desregulada, e pode provocar um desmaio porque a saída de sangue não é suficiente para fazer a perfusão do cérebro num determinado momento e há uma quebra súbita do estado de vigilância. Cardíaco. Exatamente, do estado de vigilância. A pessoa desmaia, pura e simplesmente. Dispneia paroxística noturna. Paroxística noturna. Dispneia paroxística noturna significa uma falta de ar súbita que acontece algumas horas, 2 a 5 horas habitualmente, depois de uma pessoa adormecer. Acontece que quando estamos a dormir, na posição obviamente deitada, o retorno venoso, a quantidade de sangue que volta ao coração é maior. E se o coração tem algum compromisso, não tem capacidade, portanto, de bombear esse sangue de uma forma correta, o sangue começa a acumular-se nos pulmões. E, portanto, o pulmão começa a ficar encharcado, digamos assim. E, nesse contexto, a pessoa subitamente fica com falta de ar. Se a pessoa estiver consciente, o melhor é levantar-se. Não, levanta-se imediatamente, porque sabe que é a forma como vai conseguir amenizar essa queixa. Isto é, se uma pessoa, ao levantar-se, como redistribui, digamos assim, os líquidos pelo sangue, pelo corpo, esse sinal, esse sintoma vai desaparecer quase imediatamente. Já se for, por exemplo, uma situação que tenha a ver com o pulmão propriamente dito, que pode acontecer também, uma dispneia paroxística noturna por uma situação do próprio pulmão, não adianta levantar-se porque isso não vai corrigir, nada. Não vai resolver. E o que é um sopro no coração? Um sopro no coração é um ruído que se ouve, um sopro, propriamente, quando se faz uma auscultação cardíaca. Os sons que nós ouvimos no coração, ao contrário do que a maior parte das pessoas pode pensar, não tem a ver com os batimentos cardíacos, tem a ver com o fechamento das válvulas. E, portanto, o fluxo do sangue faz-se de uma maneira uniforme. O sangue entra do lado direito do coração, passa da aurícula para o ventrículo, do ventrículo vai para os pulmões, dos pulmões volta para o lado esquerdo do coração, passa novamente da aurícula para o ventrículo e depois vai para o resto do corpo. Se houver alguma anomalia ou alguma insuficiência ou alguma estenose, digamos, uma rigidez das válvulas, o sangue não passa de uma forma fluida, faz um turbilhão. E esse turbilhão faz um sopro. Em vez de ouvirmos o ruído das válvulas a fecharem normalmente, aquilo que ouvimos é um sopro. Substitui, portanto, o som do coração, das válvulas a fecharem. Isso é um sopro cardíaco. Existe, de facto, colesterol bom e mau. Colesterol bom e mau. Não é propriamente o colesterol que é bom e mau. O colesterol não é hidrossolúvel, isto é, não é solúvel no sangue. Há proteínas, lipoproteínas, que o transportam. Há vários tipos de lipoproteínas. Há as duas mais conhecidas ou que são avaliadas analiticamente, portanto, em análise, são as lipoproteínas de alta e de baixa densidade. As lipoproteínas de baixa densidade são é o chamado colesterol mau, porque se acredita que elas favorecem os depósitos de colesterol, portanto, nos vasos sanguíneos e, portanto, placas ateromatosas. O dito bom colesterol são as lipoproteínas de alta densidade que se acredita que fazem exatamente o efeito inverso,
que impedem esses depósitos e, portanto, nesse contexto é vulgar ouvimos falar de bom e de mau colesterol. Na próxima semana vamos falar de alergias, sinais de alergias. Sinais de alergias, nós estamos habituados a ouvir as pessoas queixarem-se habitualmente. Comichão, os olhos encarnados, pingo no nariz, comichão no corpo, porque as alergias manifestam-se fundamentalmente no sistema respiratório, a asma, por exemplo, uma doença alérgica, ou na pele. As comichões, as manchas, portanto, são os sinais mais comuns de que alguma alergia está a acontecer. Sinais que vamos seguramente desenvolver no próximo programa. Dicionário da Saúde está de volta no próximo programa. Obrigada, Dr. Oscar, por descomplicar palavras que numa primeira abordagem podem ter alguma dificuldade para os doentes. As alergias são cada vez mais uma preocupação. Vamos perceber porque atingem cada vez mais pessoas. O seu corpo é quem melhor o avisa das doenças. Cuide de si. Até para a semana.